Muito bom estar aqui, passando para deixar a minha mensagem, né? Mensagem de estrutura, mensagem de disciplina, enfim, uma mensagem de Saturno. Uma mensagem de Saturno traz sempre essa coisa, né? Essa coisa que realmente impulsiona a gente de forma disciplinada, né? Impulsiona a gente a trabalhar de uma maneira que vai trazer um fundamento, né? Uma base ali para nossa vida, né? E normalmente a gente só consegue pensar nisso, né? Depois que a gente resolve a sexta-feira, depois que a gente resolve, né? As sextas-feira, né? Porque é na sexta-feira que a gente tem a realidade de Vênus, né? Vênus, a deusa das relações, né? E a Vênus na astrologia traz muito forte essa questão do relacionamento. A Vênus na astrologia traz essa coisa da harmonia. E Saturno traz a coisa da estrutura. Mas como é que a gente vai estruturar a nossa vida se a gente não consegue harmonizar os nossos relacionamentos, as nossas relações? Se a gente está sempre jogando ali para debaixo do tapete, né? Uma poeirinha que incomoda e muito lá na frente. Haja pulmão para poder inalar essa poeira que está ali saindo debaixo do tapete, né? E que lá na frente realmente vai trazer um problema estrutural para a vida da pessoa, para a vida do casal. Por isso que é muito importante a gente resolver a relação, resolver o relacionamento antes de entender que eu tenho a base da minha vida. A base da minha vida é o meu relacionamento. Só que o seu relacionamento não te proporciona tudo aquilo que você quer financeiramente, amorosamente e espiritualmente. E aí como é que fica a estrutura da sua vida? Um grande castelo de areias. Quando a gente entende o heptagrama, a gente entende toda essa realidade de desenvolvimento humano, desenvolver a Vênus, desenvolver Saturno, desenvolver o nosso poder pessoal, desenvolver o nosso Sol, que vem na sequência de uma grande estrutura, né? A gente tendo ali todo esse alinhamento muito mais preciso, né? Esse alinhamento de que existe uma realidade no nosso ser, né? No nosso âmago, né? Na nossa alma, existe essa realidade que precisa que você pegue essa realidade e realmente transmute essa coisa que está aí dentro de você, né? Pensamentos, sentimentos, emoções, e você consiga experimentar algo assim verdadeiramente belo, algo assim verdadeiramente que vai te levar a um nível muito mais elevado no relacionamento, um nível muito mais elevado ali nas questões do dinheiro, nas questões amorosas, íntimas, nas questões ali do desgaste mesmo que vai acontecendo em todo relacionamento. Todo relacionamento tem um desgaste por conta do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo que exige que a gente se desgaste em algum momento. Mas será mesmo que a gente precisa se desgastar? Eu acho que não. Eu fico até cansado quando eu penso nisso tudo, de que é necessário ter desgaste para você ter uma vida feliz. Não é. Não é necessário ter desgaste para você ter uma vida feliz. E quando a gente fala de estrutura, de carreira, de profissão, a gente não pode deixar de lado a questão do autoconhecimento que nos leva a um relacionamento saudável. Relacionamento de filme americano, de comercial de margarina, isso é possível sim. É claro que isso é possível, principalmente quando você tem pureza no coração. Pureza. É pureza que a gente precisa alimentar o nosso coração com bons pensamentos, com bons sentimentos, com coisas positivas, coisas que vão colocar a gente pro alto, coisas que vai colocar a gente para cima. Coisa que não vai deixar a gente ali, entendeu? No buraco, no poço. Porque a música que existe por aí te coloca no poço, mas ela não te tira do poço. Então é muito importante você ter essa compreensão, ter esse entendimento, né? E a gente vai se exaltando às vezes, né? Porque realmente é difícil. Relacionamento hoje em dia é muito difícil, principalmente quando a gente entende que existe um mecanismo sistemático, uma coisa que é infernal, verdadeiramente falando, muito, muito negativa, muito ruim,
na sociedade como um todo, e que não permite que a gente tenha verdadeiramente um relacionamento saudável, né? Porque tá ali sempre o tempo todo colocando histórias atrás de histórias, né? Realidades atrás de realidades, que é possível ter algo melhor do que aquilo ali, e que realmente é. Mas por que não? Por que não ter algo bom dentro daquilo que você tem como entendimento da sua própria realidade? Por que não ter algo bom mediante a essa questão? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de poder pessoal, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de ação, comportamento, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de prosperidade e quando a gente fala de novo de relacionamento, a gente está falando de um ser. A gente está falando de uma pessoa que tem todas essas áreas da vida, né? Que tem todos esses sentidos para poder, sabe, direcionar uma energia. Eu não posso pegar a minha emoção, meu sentimento, deu tudo errado em casa, então eu vou pegar toda essa raiva e vou levar lá pro trabalho. Não pode. A galera lá do trabalho não tem nada a ver com o que deu de errado dentro de casa, então é muito importante que a gente leve, né, para os lugares o melhor da gente e não o pior. Né? Deu tudo errado no trabalho, vou levar isso pra dentro de casa, já sai chutando o cachorro, já vai dando bronca no filho, já vai falando grosso com a esposa ou com o marido, deixa o marido na mão. Gente, somos seres humanos, né? E precisamos de amor, de atenção, de carinho, afeto também, precisamos muito de afeto. E o mais importante que a gente precisa e muito, alguém que saiba ouvir. E para você encontrar alguém que saiba te ouvir, que saiba te compreender, é necessário que primeiro você busque o autoconhecimento, a autocompreensão. Porque a partir do momento que você busca esse autoconhecimento, essa autocompreensão, esse sentimento de si, automaticamente você vai atrair pessoas que buscam a mesma coisa, né? Que buscam pessoas que querem, que estão dispostas a nos compreender, né? E é difícil, né? Alguém que queira nos compreender. Existem muitas pessoas que vão querer que a gente faça o que elas querem, né? Que elas querem que a gente siga os conselhos dela, porque se a gente não seguir o conselho dela, ela vai torcer para que dê tudo errado para você, para ela simplesmente falar uma frase que ela é puramente do ego. Eu falei, não foi na minha. Por que o ego constrói essa realidade toda, né? Para justamente apontar o erro do outro e falar, não foi na minha. Por quê? Por que o ego faz isso? A gente não entende muito bem, né, as razões pela qual o ego ele conduz as pessoas para isso. Porque uma coisa é certa, né? A partir do momento que você busca o autoconhecimento, dificilmente, quase assim, algo impossível de acontecer, você vai encontrar alguém que queira que você se dê mal. Primeiro, você não vai permitir que essa pessoa entre na sua vida. Você não vai se conectar com ela. A partir do momento que você sabe quem você é, você não se conecta mais com pessoas mesquinhas, você não se conecta mais com pessoas nocivas, pessoas tóxicas. Isso tudo é a base. O autoconhecimento, o sentimento de si, é a base para que você seja uma pessoa íntegra. E uma pessoa que realiza boas conexões positivas, conexões que realmente vão, sabe, que vão te fazer ter uma clareza sobre o mundo, que vão te fazer ter uma clareza sobre a vida, sobre os seus próprios sentimentos, né? E sobre também aquilo que é o outro, sem ter que criticar o outro. E esse é outro ponto muito importante que na astrologia a gente chama de casa 7, que é a casa oposta à casa 1, né? A casa 7 é o lado oposto da casa 1, né? O eixo Libra e Áries, né? Áries é o regente da casa 1 e Libra é o regente da casa 7. Por isso que Libra
é uma balança, né? Uma balança com 2 pratos que equilibra o meu eu com o eu do outro, né? E isso é relacionamento. Você relacionar o seu eu com o eu do outro. Libra é uma coisa muito incrível, porque quando você fala do signo de Libra, você fala simplesmente da capacidade de ouvir. Mas os librianos, eles só têm essa capacidade de ouvir se algo for justo ou verdadeiro. Se algo não é verdadeiro, ele não ouve, ele não consegue ouvir, ele não consegue, entendeu? Porque está pesando a balança, então ele tem que tomar uma atitude cardinal, né? Ele tem que ser uma pessoa cardinal, ele tem que ter uma cardinalidade em relação àquilo que está ali desbalanceando a sua realidade de equilíbrio, de harmonia, de ouvir. Então ele precisa ser positivo, ter a carga positiva. Casa 7, relacionamento, relacionar o seu eu com o outro eu, né? Que é o eu do outro, né? Porque você tem que entender que a outra pessoa também tem um ego, a outra pessoa também tem uma alma, também tem um espírito, também tem uma história de vida, e que você não pode descartar essa história de vida da pessoa, a não ser que você seja uma pessoa autoritária e que está rumando ao caminho da não-vida. Porque se você é uma pessoa autoritária, rumando o caminho da não-vida, significa que a sua estrutura de vida está pautada em sentimentos nocivos. E os seus sentimentos nocivos dizem constantemente que você tem que ser assim com outras pessoas também. Só que isso está errado. Existem N terapias de diversas formas que você pode utilizar essas terapias para consertar o seu ego. A alma da pessoa pura, ela jamais vai oprimir, ela jamais vai violentar, ela jamais vai fazer coisas ruins para outras pessoas. A alma pura. Agora o ego, ele pode ser programado para as coisas mais cruéis que existem na face desse planeta. O ego puro, separado da alma, ele transforma o ser humano em um robô, em um hominídeo. Robô. E não um hominídeo sapien, um homo sapien, um ser humano que pensa, que se conecta com a sua realidade interna, que percebe que tem um coração que precisa de cuidados, porque o coração é o lugar, é o órgão, né, que tem um monte de neurônio também, muitas células nervosas que percebem a realidade emocional, a realidade sentimental, de uma forma sutil e que não é racional. Não é racional, é sentimento mesmo, é vibração, é percepção da realidade. Então, o que é importante de você ter consciência, absolutamente, é você perceber aquilo que é o outro. Percebendo aquilo que é o outro, tá tudo certo, você consegue relacionar o seu eu com o eu do outro, né? E aí você consegue ouvir, e aí você consegue compreender, e aí você não vai colocar a sua experiência, as suas frustrações, as coisas que te deprimiram, né, em cima das experiências dos outros. Os outros precisam ter as próprias experiências, né? Todo mundo vai ter as próprias experiências, todo mundo vai ter, sabe, a sua própria visão de mundo. Isso é muito importante. Agora, obviamente que podemos orientar. E orientar não é querer que a pessoa faça aquilo que a gente quer que ela faça. Primeiro, a gente não quer que ela faça nada, né? Porque a gente sabe que isso dá um senso de responsabilidade, que depois, se acontecer alguma coisa de errado só porque a gente orientou que fizesse algo, tem muita gente que não sente esse peso, que não tem esse senso de responsabilidade, simplesmente desaparece, né, e nunca mais, né, dá as caras para poder, né, se desculpar por aquilo que foi orientado e que não deu certo, ou que prejudicou de uma maneira muito profunda. Enfim, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? A consciência de que o ser humano, ele precisa sim de orientação, mas orientação de pessoas capacitadas a orientar. Pessoas que já vivem aquela realidade, pessoas que experimentam aquele momento, pessoas que realmente já consertaram a si mesma e que, por mais que existam ainda algumas coisas que precisam ser revistas, precisam ali de uma manutenção psicológica ou espiritual, enfim, ela tem a capacidade de orientar, ela tem a capacidade de dar uma ferramenta, né, que vai fazer a pessoa ali ter o estalo, ter um insight, ter um eureka para a vida, e que esse eureka vai fazer ela verdadeiramente trilhar um caminho que é mais positivo.
Isso é bom, né? Isso é ótimo, isso é excelente. Imagina só se todo mundo pensasse assim desse jeito. O mundo seria muito diferente, o mundo seria uma outra esfera, né? A gente teria outro tipo de ser humano andando, né, pela face do nosso planeta. Seria algo assim realmente incrível e eu desejo muito ver isso no mundo, desejo muito ver essa realidade acontecendo ainda vivo, né? E não em planos superiores, né? Eu gostaria muito de ver as pessoas se ajudando, as pessoas se orientando num sentido responsável, né? Mais do que aquela coisa do viu, falei, não fez, né? Porque muitas vezes a gente dá uma orientação torcendo até para que a pessoa não faça aquilo, né? Isso é coisa do ego, né? O ego ali que quer realmente, às vezes, ver a pessoa não tendo, né, os seus ganhos, né? Isso é muito ruim, porque isso é uma coisa que vem lá da época da Era de Leão, né? A coisa da competitividade, né? O ser competitivo. Estamos na época da solidariedade, na época da colaboração. Como é que eu vou colaborar tendo uma mente competitiva? Acho que competição não cabe mais a esse mundo, a essa era que a gente está vivendo. Estamos vivendo a era da colaboração. Então, cabe sim você colaborar, cabe sim você orientar, ouvir, tentar compreender e chegar à conclusão de que eu posso ajudar essa pessoa. Agora, como que você chega a essa conclusão? Antes de mais nada, é preciso ter autoconhecimento, né? Se você tem qualquer coisa ali dentro que não tá legal ainda, não tá metabolizando bem ainda dentro de você e que tá ressoando com a história ali da pessoa, você pensando ali, caramba, já vivi isso daí é o que eu tô passando, eu vou dar a orientação precisa para essa pessoa, na verdade eu vou falar o que é que ela tem que fazer, porque o que ela tem que fazer é o que eu faço e que dá errado. Né? Ou seja, é o ego falando, né? Antes de mais nada, é muito necessário que você tenha autoconhecimento, que você entenda aquilo que você verdadeiramente é. E quando você entende aquilo que você verdadeiramente é, você se torna capaz de orientar outras pessoas a terem ali uma luz, né? Não a fazerem aquilo que você quer que elas façam porque você acha que aquilo foi bom para você, vai ser bom para outra pessoa também. Então, é muito importante que se tenha esse discernimento e que você possa orientar de uma maneira íntegra, né? Que você tenha responsabilidade, tenha um senso de responsabilidade nesse sentido da orientação. Então, no mapa astrológico, a gente visualiza isso ali na casa 10, né? Que é a casa da disciplina, a casa da estrutura, né? Então, é muito importante que você se torne autorresponsável, seja muito sábio, seja muito eremita, né? Seja muito inteligente para poder dar uma orientação, né? Porque quando você realmente busca o autoconhecimento, a primeira coisa que você quer fazer é sair orientando todo mundo, né? Mas é necessário um desenvolvimento pessoal primeiro, uma transformação pessoal, você sentir que aquilo ali que você usou transformou a sua vida. O máximo que você pode fazer quando você tem autoconhecimento é indicar essa busca também para outra pessoa, né? E não forçar, não falar que aquilo ali definitivamente é o que ela precisa. Não, mas falar que aquilo ali é bom. Autoconhecimento é bom, você perceber o que você é bom. Primeiro, dá ótimos vídeos, né? Dá excelentes vídeos, você tem uma compreensão muito maior sobre aquilo que você é, você tem uma possibilidade muito maior de enriquecimento, no sentido de valor, óbvio, não enriquecimento financeiro, até dá enriquecimento financeiro, dá sim. Quem busca autoconhecimento começa a escrever, começa a colocar no papel as experiências e começa a fazer uma autoanálise, e quando vai perceber, essa autoanálise já traz ali um material muito bom, um material muito bacana para que você possa compartilhar com outras pessoas a sua experiência, e a sua experiência vira uma história, e essa história acaba virando, né, um antídoto, né, para outras pessoas. Quantas coisas eu já evitei por simplesmente ler histórias de outras pessoas em livros de autoajuda, né? Quantas situações difíceis eu já consegui contornar devido ao entendimento do meu próprio mapa astrológico. Quantas vezes eu tive um sentimento ruim, nocivo, e eu consegui perceber, né, que era apenas um trânsito planetário. Então, é muito importante que a pessoa entenda os benefícios do autoconhecimento, e não só o autoconhecimento para ela ter algo ali como resultado
num sentido um pouco prático, num sentido teórico. É bom ter ali realmente a prática da coisa, né? É realmente isso que eu estou falando, né? O autoconhecimento como uma prática e não como uma teoria, né? Como prática mesmo, você meditar, olhar para os seus pensamentos ali durante aqueles momentos ali de meditação, né? Durante o momento de meditação, você olhar para o seu sentimento, os seus pensamentos, as suas emoções, e você entender, e você perceber. E mais do que entender, mais do que perceber, você ter consciência de que existe coisas muito profundas que precisam ser solucionadas, que precisam ser eliminadas do seu ser, porque elas criaram uma raiz no seu coração, e são essas raízes que estão dando frutos, que estão fazendo com que ervas daninhas cresçam na sua mente, e que essas ervas daninhas precisam ser tiradas da sua vida para que o caminho fique aberto. Porque senão você vai atrair as mesmas pragas, as mesmas pestes para o seu quintal, para o seu gramado. E isso não é, definitivamente, isso não é o que nós, seres humanos, desejamos para outros seres humanos, né? Eu, como um ser humano, eu não desejo que outros indivíduos, que outras pessoas, de certa forma, venham a se degenerar emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, fisicamente, espiritualmente. Isso é algo assim realmente que faz com que o trabalho, né, do terapeuta seja ali desvalorizado, né? Quando você percebe que existe uma realidade que pode ser desenvolvida, existe uma realidade que pode ser colaborada, né, compartilhada no sentido de colaboração, né, melhor dizendo, e que dentro desse sentido de colaboração você consegue alinhar tudo, você consegue alinhar, você consegue perceber, né, que um pensamento não é necessariamente o seu pensamento, mas é só o pensamento de um momento da sua vida que está ressoando ali. E que esse ressoar, ele faz você ter uma conexão com um eu, e esse eu, ele verdadeiramente se isola de você. Por quê? Esse eu é genuíno. E esse eu genuíno é o eu que é capaz de te ajudar a materializar muitas coisas na sua vida. Aí entra a questão da prática do autoconhecimento. Você entender que existem programas no seu ego que estão indo contra aquilo que você verdadeiramente é. É a mesma coisa o programa de computador. Se você rodar um programa de computador de forma ilegal, em um determinado momento, né, a fabricante daquele software, né, ela vai reconhecer que aquele programa não é legítimo, ele é ilegal, e ela vai lá e aborta, né, aquele programa. No caso do ser humano, como é que você aborta um programa mental, né? Doenças por conta do fator psicossomático. Porque você precisa perceber que a máquina não está funcionando legal, porque você precisa perceber que os seus pensamentos estão criando reações químicas, neuroquímicas, e essa neuroquímica, ela está indo para o corpo. O fator psicossomático não aguenta mais essas informações, porque essas informações não fazem parte daquilo que você foi feito pelo universo. Você foi feito pelo universo para poder ter plenitude aqui. Algumas pessoas vêm, são emanadas para poder aprender, né? E algumas pessoas vêm para poder realmente ensinar, né? Ensinar outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam ter um direcionamento, né? Ter uma percepção melhor da vida, ter uma autoanálise, né? Porque um momento ou outro você vai se questionar, mais cedo ou mais tarde você vai se questionar: por que comigo? Por que está acontecendo isso? Você vai se questionar, você
você vai ter esse estalo, você vai ter essa necessidade de se perceber melhor, do sentimento de si, sabe? O sentimento de si é isso, é você realmente se preocupar com aquilo que você está sentindo, e você querer realmente eliminar aquilo de você, sem culpar os outros, sem colocar esse peso nas costas dos outros, sem responsabilizar as pessoas, sem se vitimizar, e você realmente se tornar responsável pela energia, pelo sentimento que você carrega devido aos seus atos falhos. Todos nós temos atos falhos. Todos nós erramos em algum dia. Alguns erram mais, outros erram menos. Alguns nem erram, mas trazem uma carga energética de uma vida anterior. Então é isso que o autoconhecimento traz pra gente, essa percepção. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo aquilo comigo? Por que aquilo aconteceu comigo? Por que eu fiz aquilo? Por que eu estou fazendo isso? Por que a minha vida é assim? E aí você começa a entender os processos internos. Você começa a entender a estrutura da sua vida. Você começa a perceber que, cara, a estrutura da minha vida é uma coisa absurda. Como que eu construí isso? Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso desfazer isso, eu preciso tirar essas raízes nocivas que estão fazendo crescer essa erva daninha no meu quintal, no meu gramado, que está atraindo muitas pestes, né? E eu estou gastando muito com pesticida. E o pesticida envenena, né? O pesticida envenena o meu quintal, envenena a minha terra se torna infértil. Essa é a analogia, essa é a metáfora para a realidade da estrutura da nossa vida, que é a casa 10. A casa 10 não fala só de carreira, é um desdobramento, né? Uma espiral, né? As coisas que a gente tem que resolver pela astrologia, primeiramente, são as coisas espirituais, né? Você ter um entendimento espiritual ali da sua realidade astrológica para você poder entender que tipo de espírito você é, né? Qual é a sua essência espiritual, qual é a base da sua realidade espiritual que faz você estar aqui, e por que você está aqui, e o que você veio fazer aqui. E tudo isso vai se desenvolvendo, e tudo isso vai promovendo uma realidade muito mais elevada. E quando você percebe, você vê que existia um eu lá no poço, lá no limbo, e que você salvou o seu eu. É o desdobramento, né, das dimensões, e você percebe que você está vivendo em uma outra dimensão. As dimensões são realidades internas, né? Para quem não conhece a terapia multidimensional, né, é muito importante fazer esse processo de limpeza, né, através da terapia multidimensional, porque a terapia multidimensional ela traz uma coisa muito interessante, que é o acesso que você tem ao seu eu de outra dimensão, né, que está dentro de você, mas ele está experimentando uma outra realidade. São os sonhos que você tem, alguns sonhos bacanas, alguns sonhos positivos, né, de ter uma vida melhor, né, e aí quando isso normalmente acontece ali até a adolescência, até os 14 anos, né, ali você tem muitos sonhos bons, né, muitos sonhos de uma vida, né, próspera, de uma vida futura, dependendo de como que você nasceu, dependendo da família que você nasceu, dependendo de como que você foi criado, você tem essa possibilidade de ter sonhos, de sonhar, de projetar a sua alma no futuro. Projetou no futuro, você tá lá. Você tá lá. O sonho de criança, o sonho infantil, ele te projeta no futuro. Só que ao longo da sua vida, você vai enfrentando uma série de provações que, se você cai no limbo dessas provações, você perde a conexão com o seu eu do futuro. O eu do futuro que você criou enquanto era criança, né? Por exemplo, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Qual criança que não tem, né? Mas eu também tinha um sonho de ser empresário. O que é um empresário? É um empreendedor, né? E eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, a minha infância foi permeada de muitos sonhos, então eu botei semente em muitos lugares da minha vida, e é só eu acessar esses muitos lugares. Só que, infelizmente, numa parte da minha vida, eu fiquei basicamente uns 12 anos vivendo no limbo, né? Um limbo emocional, sentimental,
justamente de relacionamento, né? E dentro desse limbo, eu não fiz pessoas felizes. Eu não me conectei com pessoas para poder ajudá-las. Eu me conectei com pessoas para poder me ajudar. Essas pessoas, elas vieram para me ajudar, né? Porque eu estava no limbo, mas eu não reconhecia. Quando você vai desenvolvendo todo o seu processo ali, né, de crescimento, principalmente quando tá tudo indo bem no sentido financeiro, né? Aí você nunca vai olhar para o emocional com o olhar de quem realmente quer ter o autoconhecimento. Porque quando você olha pro emocional, pra relação, pro relacionamento, pra casa 7, com esse entendimento do autoconhecimento, não, eu realmente estava errado. Esse é o grande insight. Eu realmente estava errado. Ponto. Isso quebra qualquer tensão que exista entre você e o outro, né? Quebra qualquer tensão. O diálogo inteligente, a compreensão, o ouvir, o você tá certo, né? Isso tudo quebra muito. E quando você consegue entender qual era a parte que te conduziu para uma realidade que fez você tomar uma atitude errada, uma atitude negativa, uma atitude ruim, com outro eu, com outra pessoa, você olha lá pro seu mapa e você vê um potencial que estava polarizado. Um potencial que estava verdadeiramente sendo omitido por alguma questão interna. E essa questão interna pode ser um trauma infantil, né? Um trauma familiar, um trauma de uma outra vida, enfim, pode ser muitas coisas, mas o que importa mesmo aqui, pra gente entender e fechar com chave de ouro essa grande mensagem, né, de autoconhecimento, de estrutura, né? O que importa mesmo é o autoconhecimento. O autoconhecimento, você querer se conhecer, você querer mergulhar em você querer resgatar os seus sonhos de infância e ter realmente conexão com o seu eu do futuro, que foi escrito por uma criança de 8, de 7 anos de idade até os 14 mais ou menos, porque a partir dos 14, né, você começa a sofrer a influência dos outros, né? E isso é algo que às vezes prejudica, às vezes não, depende de como é que é a sua criação, né? Depende de como é a sua educação. Isso não tem nada a ver com culpar os pais, ok? Não tem nada a ver com culpar, a culpa é dos meus pais. Não, nada disso. Tem a ver com compreender os próprios pais, né? Porque como dizia já o Renato Russo na música Pais e Filhos, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças que nem você, e o que você vai ser quando você crescer. Essa é a música de um grande profeta da nova era, que trouxe ali e resgatou muitos valores humanos pra gente. E a gente encerra aqui essa mensagem incrível de estrutura de vida. Como é que você está estruturando a sua vida? Pautada em autoconhecimento, pautada em essência, em propósito, em poder pessoal, em eu verdadeiro, ou em relacionamentos falsos que só te fazem perder tempo? E se bem que perder tempo às vezes é aprendizado, quando você reconhece que está perdendo tempo, mas que na verdade você está aprendendo, né? Mas como é que está a estrutura da sua vida? Olha para trás, faz uma reflexão. Aproveita aí que Mercúrio está retrógrado e pensa nisso. Você vai acessar ali a raiz do mal e vai conseguir cortar essa raiz do mal como Saturno cortou, né, a tirania de seu pai, né, Urano, que era um tirano. E Saturno foi lá como um grande titã e venceu a tirania de seu próprio pai, né? A tirania hierárquica, vamos colocar assim. Gratidão a todos que ficaram comigo até aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima mensagem semana.